Seguinte, Balido, vamos lá. A gente teve um programa aqui recentemente, onde o Tata Anderson Munhoz, né? Você conhece ele, com certeza, porque... Não conheço presencial. Já ouvi dizer de imagem, de coisa na internet. Mas se eu não me engano, parece que vocês, acho que foram iniciados pelo mesmo... É o seguinte, eu, na época, né? Eu era iniciado, estava dentro da família, né? Do Nganga Bruno, da tradição de Quimbanda Congo, Soba Quiumbezo, né? E aí eu sei que ele tinha sido iniciado, não me recordo quando, entende? Mas eu sei que não foi um período longo que ele ficou lá dentro também. Eu não tive a oportunidade de conhecer ele. Sim. Né? A gente não teve também, depois da saída dele, eu não tive nenhuma oportunidade de estar com ele também, entende? Entendi. Mas assim, o tempo de vivência dele lá, eu não sei ao certo quanto foi. Não sei se foi 1 ano, ou menos de 1 ano, ou mais de 1 ano, mas... Ok, né? Aí ele foi seguir outros caminhos dele, defendendo aí a forma dele praticar a Quimbanda e tudo mais, né? Sim, sei que são Quimbandas diferentes, trabalhos diferentes e tal. Mas o que acontece? Você deve ter visto, lógico, a polêmica que rolou um tempo atrás, esses tempos, acho que faz umas 2, 3 semanas, com relação à fala que ele teve aqui. Certo. Né? E assim, eu já deixo de antemão que a gente... eu até posteriormente falei sobre isso aqui. E... na verdade, me posicionei muito contra o pessoal que é sanguessuga. Que pega um pedacinho de um trecho aqui, que talvez você fale, ou qualquer pessoa pode falar, certo, e cai em cima daquilo matando como se fosse uma verdade absoluta. Tirando de contexto, né? Tirando de contexto. Mas enfim, dentro da Quimbanda em si, essa pergunta ela vai se estender em algumas raízes. Ela tem algumas raízes, alguns galhos, na verdade, que vão ser colocados aqui. A Quimbanda, ela é paz e amor? Veja bem, o culto da Quimbanda, para nós, no meu entendimento, que eu sempre vivenciei, sim, e vivencio até hoje, ele é uma guerra, entende? Senão, não seria o culto da faca, entende? A faca você não usa ela na Quimbanda para amansar bicho, ou para você passar manteiga no pão, qualquer coisa do gênero. Você usa para matar, entende? Então a Quimbanda ela é um culto de empoderamento, de guerra, de revolução, de libertação também da alma do indivíduo, né? Em suma, eu acredito a Quimbanda como essa ideia, mas tá longe de ser um culto de paz e amor, cara, entende? Entendi. O que acontece é o seguinte, naquela ocasião, ele mencionou que ele carrega o Exu Marabô com ele, mas o Exu Marabô desde o início tinha dito pra ele que na verdade não era o Exu dele, que ele tinha um Exu. E ele teve aí, eu acho que se não me engano foi 1 ou 2 incorporações com esse Exu, foi uma só? Não. Com o Exu que é o Exu Matança. E quando ele teve a incorporação com esse Exu, ele disse que aconteceu que dentro da casa lá acabou acontecendo alguns ocorridos, que ele mesmo até falou que o que tiraram de contexto foi justamente esse ponto, que ele falou que não chamou mais esse Exu em terra porque não conseguiu lidar com as forças dele naquela ocasião, então tinha que saber lidar com as forças dele. Mas que era uma gira de Exu Mirim, uma gira, um toque, tinha Exu Mirim, eles estavam riscando ponto, e aí esse Exu pediu pra ele ir riscar lá no pé dele. E uma das pessoas, uma das pessoas que estavam uma das pessoas que estavam lá fizeram esse ponto riscado ali de uma forma errônea. Acabou errando o ponto riscado. E aí ele menciona, que aí já pode ter sido até no sentido figurado, mas que pega a pessoa e apaga ali como se fosse o ponto com a pessoa em si. E como eu disse pra você, teve muitas pessoas que acabaram se aproveitando, eu acho que um pouco desse corte pra fazer hype em cima da parada. Tá, entendo. O que me pega na dúvida é o seguinte: Exu, porque eu vi esses dias nos comentários o seguinte: Exu não é agressivo em maneira nenhuma. Exu não é agressivo, Exu nunca é agressivo. Exu tem a agressividade dele ou não tem? Veja bem, vou falar um ponto baseado nessa história aí, tá? Como eu te disse, eu não conheço o trabalho do Anderson, nem sequer conheço ele pessoalmente, sim. Entendeu? Tô longe de mim aqui julgar como que é a casa do cara, o trabalho dele, certo? O que ele acha certo ou errado, até porque ele tem outros caminhos, outras evoluções, tradições que ele segue, tá tudo certo. Na minha casa a gente trabalha de uma outra forma e cada um toca a sua panela, né? Mexe sua panela da melhor forma como acredita, né?
Na minha visão, né, no momento que um dirigente está em transe, tem que ter alguém responsável de peso igual ao dirigente para tocar os trabalhos. Para controlar. Certo? É a minha visão na minha casa. Então, por isso que a gente tem um pai pequeno, você vai ter, sei lá, falando-se em terreiro, um cambono-chefe, entende? Alguma coisa do gênero, um braço direito, uma pessoa de muita confiança para dar controle naquele momento, entende? Eu confesso que, assim, eu vi muito os cortes, essas situações, eu olhei da onde saíram esses cortes, né? E a gente percebe uma certa tendência para um lado, entende? Não estou julgando que isso está certo ou errado, não vi a ocasião, mas eu acho que esse nível de agressão, se o negócio partiu para um ponto de agressão ali, que aconteceu, talvez ali deveria se ter uma força, uma fala, uma presença um pouco mais firme de alguém que pudesse estar controlando o trabalho ali ao redor, com um peso, como eu te expliquei, de dirigente, certo? Mas voltando, puxando o mesmo ponto desse que você falou de corte, entende? Eu dei uma entrevista aqui no Universos, um tempo atrás, falando sobre uma classe de entidades. Então eu citei sobre Exu Sete Facadas, o Exu Matança, o Exu Mal Olhado, um monte de Exu assim desconhecido para culto tradicional, aí digo assim, Umbanda, e aí para Quimbanda, que são entidades que nós trabalhamos. Dei a nossa visão, falando que o quê? O quão é perigoso essas entidades, essas linhas de trabalho, se não bem desenvolvida e se bem firmada e orientada na vida do médium, que pode acabar desgraçando a vida da pessoa. Você veja aí um dirigente falando que incorpora o Exu Matança e o negócio meio que ele mesmo não tem um controle. Não conseguiu ter. Certo? Então, assim, uma entidade, por exemplo, num peso espiritual dessas que eu citei, se não é bem desenvolvido, não é bem doutrinado, vai trazer um certo tipo de prejuízo. Aí que os fanfarrões da internet, o pessoal aí que não tem o que fazer, que fez? Pega o corte só da situação e vem falar que eu tô colocando a culpa que Exu Sete Facadas vai desgraçar a vida do médium, que o Exu não sei o que vai desgraçar. E eu fiz resposta, óbvio, né? Mas não é isso. Não foi isso que eu coloquei. Entende? Não foi. O podcast tá aí, a entrevista tá aí. Certo? Tem gente que se aproveita, né? Da onda, quer ficar surfando na onda dos outros. Entende? É saber lidar com cada situação. Né? E reitero, o que eu disse é que certas entidades, se elas não estão bem doutrinadas, bem fundamentadas na vida de um médium, ela pode vir a trazer problema. Assim como se você tem um caboclo, cara, uma entidade de Umbanda que não é bem cultuada, você não dá uma doutrina correta, vai trazer desequilíbrio? Vai, cara. Não tem como você pensar de outra forma. É que nem você ter, por exemplo, vamos mudar então o contexto, um médico, cara. Entendeu? Um médico do cirurgião. Se ele não é bem preparado, ele vai usar como aquelas ferramentas ali? De uma forma correta ou uma forma errônea? Então, assim, dentro de um contexto espiritual, né, a internet é movida a isso agora, parece, né? EJó, a ficar aí de falação, de fofoca, de ficar queimando os caras na internet. Volto a dizer também, eu, particularmente falando, eu não assisti essa entrevista do Tata Anderson, entende? Eu vi muito esse movimento dos cortes, né? E assim, particularmente falando, foi uma tendência que eu percebi de fora, como espectador, parece um movimento assim de, não sei, como se realmente eu tivesse tido uma agressão com mulher ali envolvendo, entende? Mas eu não assisti, eu não posso dar meu comentário nisso. Porém, na nossa doutrina, dentro da nossa casa, do que eu prego na minha tradição, nessa história de quando uma entidade chefe vem e apaga o médium ou dirigente, tem que ter alguém de peso equivalente para controlar a situação. No salão, entende? Então, mas parece que até tinha ali uma pessoa que ele até falou que ele comentou, esqueci o nome da pessoa. Mas ele até tinha, só que assim, a partir da hora que tá incorporado ali e toma uma atitude que seja rápida, é difícil da outra pessoa intervir. Ela pode até intervir no meio, ali no início da atitude. Porque o que me pegou em dúvida, muito em dúvida, porque é o seguinte, eu sei que a tua Quimbanda é a Quimbanda Congo, né? Não é mais. Não? Porque a Quimbanda Congo, e aí eu também queria ter uma oportunidade, se couber nesse podcast, claro, cabe de agora nós já falarmos um pouco, porque hoje em dia você vê Quimbanda Congo fulano de tal, Quimbanda Congo luciferiana, Quimbanda Congo da sei lá da onde, entendeu? Quimbanda Angola, Quimbanda não sei o que, assim. E aí, né, nessa tradição que eu vinha seguindo, né, até então, era a Quimbanda Congo, né, Sobaque Umbezo, a tradição, né, que nós havíamos aí, que nós estávamos carregando essa bandeira, que é do meu Inganga, né, o Bruno, Tata Bruno, um abraço, muito axé aí nos caminhos, né. E aí o que acontece? Essa tradição de Quimbanda, né, ela tem alguns pilares, entende? Quando o Bruno,
que era o meu sacerdote, que eu fui procurar ele há mais de 10 anos atrás, que eu me interessei pela tradição de Quimbanda, eu me interessei por quê? Por ele ser um cara que ele era angoleiro. Ele teve seus títulos, ele teve suas tradições dentro do Angola, teve a sua, digamos assim, sua hierarquia, a sua história. Teve terreiro de Angola, terreiro de Congo, Angola, não é Candomblé, Angola, entende? E aí, eu me interessei pela troca de informações e tudo mais. A gente acabou se conhecendo em meio à internet mesmo, ao Facebook. Eu era do IFA, ele não era. Aí se começa a trocar folha, né? Quem é da religião sabe como funciona isso. Né? E muita proximidade, várias coincidências e tudo mais. E aí ele soltou numa, né, sobre Quimbanda. Eu falei, poxa, eu vinha já de uma tradição. Quando eu procurei o Bruno, eu já era alguém. Tô deixando isso bem claro. Minha história não começou com o Bruno. Certo? Ela começa antes. Por quê? Eu tô na espiritualidade desde os 12 anos de idade. Esse ano eu vou completar 37, é uma caminhada, entende? Então assim, eu já era alguém. Inclusive eu já era sacerdote dentro do culto do IFA, atendendo pessoas e tudo mais, né? Quando eu conheço o Bruno, a gente começa a trocar essa ideia, eu falei, cara, tem umas situações de Quimbanda que foi feito anos atrás pra mim e eu queria dar continuidade. Porque, pô, fica um negócio largado, cara, eu sei que vai dar merda. Desculpa, né? Mas vai. Você começou, tem que terminar. E nisso, um dia, o que aconteceu? Eu falei num podcast também o quê? Que eu estava em casa, né? Na época eu morava na Zona Sul, casado com a minha ex-esposa e tudo mais. Eu não tinha nem minha primeira filha ainda, que hoje ela tá com 7 anos, vai fazer 8. Então foi, muitos anos atrás, entende? E aí, naquela ocasião, Tranca-Ruas me pega à força dentro de casa e aí fala, olha, tem que dar continuidade nessas situações. O menino tá aí dentro do olho grande, entre aspas, o olho grande para ele é o culto do IFA, como ele chama, mas existe uma porta passada que está entreaberta, entende? E que ele tem que decidir se ele fecha completamente essa porta e dá tchau para essa história que ele tá falando aqui em banda, ou dá continuidade. Beleza. Eu pensei e falei, não, tá bom, vou, né? Sempre tive um apreço pelo Tranca-Ruas, por tudo que ele fez na minha vida, então quero dar continuidade. E nisso eu conheço o Bruno. E aí o Bruno viu minhas coisas. Na época ele morava em Aimorés, Minas Gerais, entende? E aí começou não só uma conexão de sacerdócio e filho, mas uma amizade, uma irmandade que foi construída naquele momento, entende? Quando eu conheço o Bruno, ele tinha algumas pessoas iniciadas dentro de Quimbanda Congo, ele me explicou toda a raiz, toda a história, ele é herdeiro de uma tradição, de uma cadeira de Quimbanda Congo, do finado Nganga Talá, que para quem não conhece... É o nosso avô dessa tradição, o Rogério, que era ali da Zona Sul também, né? Que incorporava lá a Pombagira, Rainha das Sete Calungas, uma entidade bem complicada, você tá entendendo? Bruno também já havia passado dentro da casa do senhor Tatazonzo do Anzambi, que era o seu Wilson, né? Dentre outras pessoas, Tata Canduleci. Então a caminhada dele foi sempre dentro do Angola. Então, quando se vê esse título Quimbanda Congo, aí as pessoas perguntam, né? Teve hater também, teve gente sem ter o que fazer, e inclusive tem gente desocupada até hoje que fica cutucando a gente gravando. Porque vamos falar hoje então sobre uma coisa, uma hipocrisia. Quimbanda Congo, gente, não tem Quimbanda no Congo. É óbvio que não tem. Se for lá, você não vai encontrar Tranca-Rua, você não vai achar um tiriri incorporado lá, não vai ver o que a gente faz aqui. E quando nós falamos Quimbanda Congo, não é que a Quimbanda veio do Congo. Esses retardados têm que aprender isso. A Quimbanda Congo, quando surge nessa tradição só Baque Umbezô, é uma forma de você homenagear os espíritos, entendeu? Que vem, né, dentro dessa tradição. Por quê? Porque é uma tradição de Quimbanda que surgiu dentro de um contexto de casa, de culto Congo-Angola. Nós estamos falando de espíritos que incorporavam ali, que ninguém sabe dessas práticas, mas que são ex-tatas de Quimbanda que já morreram e incorpora de novo nos médiuns. Na nossa tradição a gente cultua os ancestrais que já eram falecidos. Por exemplo, o meu avô de Quimbanda, esse aí que eu citei, o Nganga Talá, o Rogério, ele está sentado dentro do meu terreiro. Eu posso dizer, bater no peito, isso daí ninguém pode ir contra, que de Quimbanda Congo, dessa tradição só Baque Umbezô, eu hoje sou herdeiro no Brasil e no mundo, fora o Bruno, óbvio, meu sacerdote, que mais teve fundamento dessa tradição. Quem tiver com dúvida, procura o Bruno. Entende? Eu não passei um ano lá, eu passei mais de 10. Entende? Não foi só 10. O Bruno teve épocas que eu trazia ele ficava um mês na minha casa. Um mês hospedado lá. Era entrar no mato, era fazer fundamentação, era sentar coisa e não sei o quê. Muita coisa. Com ele, vivenciar mesmo, negócio mergulhado. Com mesmo, ele eu também fui iniciado no Inquice, Undila, Pambundila, dentro da tradição Congo-Angola, que é um Inquice, seria o quê? Uma força espiritual da natureza, equivalente ou equiparada ao orixá.
né? Então, se a gente trouxer para o culto do orixá, o Inquice Pambundila ou Undila, seria equiparado a Exu, orixá Exu, certo? Não é a mesma coisa, tem culto individual, mas com ele eu também fui consagrado dentro desse culto, eu tive a minha caminhada, fui buscar o meu degrau, não porque eu quis, tá? Porque o oráculo sendo batido, houve um apontamento de que é uma necessidade de preencher aquela energia e você cultuá-la. E assim vamos construindo uma história. Então, até então, por que eu citei tudo isso? Até então, vou te falar, meados ali de, 2012, cara, Quimbanda Congo, você falava, não tinha nenhuma, só tinha essa. Quimbanda Congo, Sobá, Quiumbezô. A tradição que vem, que eu tentei falar um pouco aqui por cima, certo? Em meados ali de 2017... Entende? Eu conheci uma outra pessoa que era tipo vizinho de bairro ali, morava em Diadema, ainda mora, que se dizia, né, que também era iniciado em algumas coisas, de fato, a gente trocou muita folha, o cara começou por internet, né, viu meu movimento, pô, que legal, você toca aqui em Banda Congo, eu também curto essas paradas, etc, visitamos uma casa do outro e tudo mais, e aí... Assim, frequentamos muito a casa do outro, trocamos muita folha. E num rápido tempo, me acontece o quê? De uma hora para outra, a pessoa chega e me fala, não, eu sou herdeiro de uma tradição de Quimbanda Congo luciferiana. Eu olhei e falei, oxi, mas como? Até então a gente tinha uma amizade, dali a pouco já virou um negócio. E aí uma tradição que mistura Palo Mayombe, que mistura culto de Quimbanda, que mistura coisa do Ifá, que mistura um monte de coisa, mas até aí ok. Ele eu não sou criou um sistema. Dele, né? O sistema dele. Quem foi seu iniciador? Tem um iniciador, mas é um iniciador que se pega lá de trás da época de Candomblé que passou e etc. Enfim, existe uma organização ali. E aí foi ao meu conhecimento que surgiu uma outra linha de Quimbanda Congo. Você tá entendendo? Não tem problema nenhum surgir trabalhos, linhas, tipos de Quimbanda. Entende? Só que não existe uma supremacia, temos que deixar bem claro. E até então, aonde eu sei, uma das mais antigas que tem de Quimbanda Congo, né? Que a gente pode ter conhecimento, tem outras também, mas essa daí que eu fui iniciado, que era professado pelo Nganga Bruno, ainda é, da tradição Sobá Quiumbezô, pra mim era a mais... assim, conhecida que tinha na época, entende? Não tinha mais nenhuma, porque se procurava e não se encontrava, tá? Então, existem essas diferenças. Quando a gente fala de Quimbanda Congo, tá? Por isso que você me perguntou, você toca Quimbanda Congo igual o Anderson também? Não, eu não toco. Entende? Porque depois de vários anos dentro dessa tradição com o Bruno, eu fui elevado a certos títulos dentro da tradição que, digamos de passagem, não é título que ser humano dá. É título que o maioral da tradição desce, incorpora, e aí no caso... é a rainha da tradição, né? Incorporou aí em dados momentos e no próprio Bruno, que foi o meu enganga por muito tempo, me botou na cadeira dela e me fez a levantada de cadeira com presentes, com pessoas e testemunhas, com foto e com tudo isso, me entregando títulos. E aí numa dessas, né? Por bem, depois o próprio Tranca-Ruas, por uma questão de hierarquia, de respeito, fala-se, olha, dado o momento aqui que isso aconteceu no passado, tá? Com tudo que aconteceu... eu acho por bem, meu menino agora tem que erguer a bandeira dele e seguir a tradição dele. Com toda essa bagagem que eu tenho, chegou a hora de fundar a nossa tradição. E aí que nós então fundamos a bendita da Ordem Negra dos Filhos do Diabo, e o templo passa a se chamar Templo Castelo Negro da Quimbanda. Entende? Antes era Dianda Quimbanda, né? Unduco Quiá Diabo. Moná Baculê Pambuizô, que a tradução disso tudo era tradição de Quimbanda ou comunidade de Quimbanda, caverna do Satanás, os filhos dos ancestrais da primeira encruzilhada de fogo. Era isso. Entende? Aí então eu passo a representar um novo trabalho. Nós temos as bases fortes do que é a Quimbanda Congo sem precedentes, só que tinha uma coisa que o Bruno não gostava de mexer e ele não trabalhava, que era o culto aos daimons, o satanismo, o luciferianismo, que é coisa que eu gosto, porque eu mexia, entende? Na minha vida eu estudei isso. Tá, e praticava. Então, em dado momento, a gente muda algumas coisas. Mas o que era no respeito de tradição de Quimbanda Congo, hoje, a gente mantém fielmente as práticas. Não tem por que mudar. Até porque, se você sai mudando e fazendo invencionice, não tem sustentação no astral. Você tá entendendo? Entendi. Mas, então, como que você surge algo do nada, invocando que ancestralidade se não morreu ninguém, não tem ninguém do outro lado para te amparar? Não tem nada. Você tá entendendo? É de chocadeira? Não. Os ritos, muitos ritos que nós fazemos dentro de Quimbanda Congo, são ritos que eram executados há 3 décadas. Porque já vem, né? Mas essa egrégora
dos Daimons ali, ela entra junto com os Exus e Pombagiras ali? Em dado momento, sim. Nós entendemos que em algum momento existe uma pactuação, uma aliança, onde o Exu tutelar da pessoa ele passa a ser o porta-voz de forças e vontades do Daimon. Aí faz uma aliança entre Daimon e o Exu. Só para concluir o assunto que a gente tinha iniciado, que a gente falei da Quimbanda Congo, porque eu vi que muita gente que é da Quimbanda Congo foram as pessoas que fizeram react desse vídeo que eu falei. Mas é dessa outra Quimbanda Congo, tá? Não, porque assim. Não é essa tradição nossa, Soba Quimbezô. Entende? Eu conheço as pessoas, não conheço pessoalmente, eu conheço de internet, tá? Sim. Então, porque assim, eu queria entender quando as pessoas se posicionam da maneira que se posicionaram, se aquilo ali de fato é o que a pessoa pensa, né? Ou se na verdade é só pra ganhar de fato um hype na internet. Por quê? Porque a partir da hora que você tem incorporado, você falou que o correto tal é ter uma pessoa ali pra ter um controle. É a mesma coisa que você for fazer, talvez eu acho que você queira dizer um rito de ayahuasca, alguém tem que estar são, né? Porque você não sabe o surto. Malandro. Tipo tobogã do inferno. Entendeu? Mas assim, de qualquer forma, eu vi esses ataques e pareciam meio que orquestrados. Né? Como você disse, até por um grupinho ali meio orquestrado. Esses ataques foram feitos. E aí me perguntei algumas coisas, porque assim, a partir que um quimbandeiro ou uma quimbandeira ataca outro quimbandeiro, referente a uma história que ele teve, né? Com uma entidade. Primeiro ponto, parece que a pessoa não teve história nenhuma que foi negativa com a entidade. Parece que a pessoa nasceu sabendo controlar a própria entidade. Né? Segundo ponto que eu queria entender, o porquê se bate tanto na pessoa ali. Porque aí é um pai de santo, ou é um tata que é um agressor, é isso, é aquilo. Se bate tanto se ele estava incorporado inconscientemente. Então assim, se ele está incorporado inconscientemente, quero entender isso. O Exu que está nele incorporado está de fato dominando ele, ou alguma parte do inconsciente dele também está ali no meio? Veja bem, aí o tema central agora, o foco é a incorporação, tá? Vamos dizer o seguinte, muitas pessoas têm a tendência de vivência de achar que, exemplo, vou chamar um espírito incorporado, então quer dizer que o espírito entra dentro de você e cospe a sua alma fora. Não é assim que funciona, tá? Ele acopla pelos seus chakras, pontos de força, ele chega perto. Por isso que no transe, quando você começa a chamar Exu numa kizomba, né? Kizomba pra nós é uma festa ali e tal, dentro da cafu, você começa a cantar, chamar pra Exu, você começa a bambalear, você começa a ficar tonto. Quem é médium sabe, pelo menos comigo é assim. Começa a ficar tonto, a cabeça dá um eco, começa a sumir o pensamento, você parece que tá entrando dentro d'água, sabe? E você vai começando a bambear. Nesse momento, a entidade, né, no astral, ela está se acoplando com você e alinhando os chakras dela com os seus centros de força e tudo mais, até que ela começa a manifestar e realmente dá o transe, entende? E existe o transe. E aí você pega, por exemplo, na Quimbanda, o Exu vem muito comum. Ele já pede logo o quê? A bebida, o curiador, o marafo dele, o fumo, né, o charuto e tal, que é pra começar a fazer essa limpeza astral do médium, equilibrar, não que o médium esteja sujo, porque antes de você incorporar um Exu, você toma um banho preparado. Mas é outra frequência. Mas é outra frequência, não tem como, tá? E aí o que ocorre, então? Aí o espírito ele entra e faz essa questão de acoplamento. Uma questão que acontece muito é o quê? A questão da inconsciência. Tem espíritos que por, anos, você pega um espírito sendo cultuado 30 anos, cara, dentro de um assentamento. Esse espírito recebeu uma matança de sabe lá quantas fazendas desse bicho já comeu, entende? Aquela osmose junto com o médium, cara, o negócio fica muito pesado. Quando esse espírito incorpora no médium, cara, não é só mais essa coisa leve. Ele incorpora pra valer, cara. Fica um negócio animalesco. E aí não entra mais a incorporação, é uma possessão, cara. Entende? E aí ele domina de fato. Ele domina de fato. Aí você vai ver o espírito que andar no fogo, em brasa de fogo, enfiar a mão dentro de caldeirão pegando fogo, pisar em caco de vidro, comer caco de vidro. Você tá entendendo? Falei também aqui num podcast, virou um sujeito aí, fez um corte tendencioso. Numa ocasião com o Tranca-Ruas, foi desafiado por um espírito lá, X, num toque que nós fizemos, e aí ele botou, cara, gasolina no copo pra tomar e deu pra pessoa tomar também. Entende? Ele, tomou.
Né? Aí o idiota aí começou a falar, pô, você não tem dinheiro pra comprar um uísque pro seu Exu, tá dando gasolina? Não foi isso. Mas tá vendo qual que é o... Você tá vendo como é que é o esquemão? É o contexto do negócio. É um contexto. Se pegarem a entrevista completa, vamos ver. Você Mas vai ter ok. entendimento. É uma forma da inconsciência do espírito. Entende? Ele até jocou na hora Exu, né? O Tranca-Rua na hora jocou com a história toda ali do momento, cantou um ponto, até tipo de afronta, sabe? Com a outra pessoa tal. Mas enfim, existe essa inconsciência. Eu vou te falar, quando eu trabalho com um espírito assim que o Tranca-Ruas pega, entende? Que vem mesmo, existe ali uma inconsciência, não tem como, cara. Não tem como lembrar. As pessoas me falam depois de coisas, situações e outra, cara. São previsões certeiras. De não errar uma vírgula, cara. De falar certas coisas e as coisas se concretizarem. Entende? Eu não tenho essa capacidade, cara. Né? Em jogo a gente tem, porque o jogo é uma ferramenta. Você tem quedas que falam determinados assuntos, entende? E aí tem também o espírito agindo. Tem Né? sim. Não, a intuição é muito forte, né? Mas, cara, o espírito vir falar, dar nome, dar data, fazer tudo certinho, o negócio acontece, é difícil. Outra... a característica disso, isso acontece comigo, mas com muitos médios também que pegam essa inconsciência. O corpo fica inteiramente gelado. Parece que tá morto. Eu ouvi falar também. E aí você bota a mão no coração, cara, o batimento tá extremamente, sabe, tipo devagar. Ou quase parado, velho, entendeu? Boca roxa. E não é normal, cara, que nem eu, em termos, né, você pode, não só eu, mas outros médios, a questão do volume de álcool que essa entidade vai tomar, cara. Entende? Para um trabalho. Às vezes chega o quê? 2 litros, cara. 2 garrafas de uísque. Não estão falando um uísque leve. Pô, é um Jack Daniels, tá entendendo? Um outro uísque ali mais pesadão. E a entidade plaf, mandando pra dentro, sem comer, horas sem ir no banheiro. Entende? Pra onde vai? Aí você desincorpora, meia hora depois você tá zero. Onde vai parar isso tudo? Então, cara, existem vários mistérios. Aí é o metabolismo que vira outro ali, né? Vira outro. Os seus órgãos internos, no caso, né? Eles viram uma máquina, como se fosse um motor. E o álcool que está entrando, o álcool é um elemento que a grama do álcool, ela tem uma calorimetria, uma quantidade de caloria muito alta. E aí para gerar energia. Então o álcool ele entra realmente como um combustível para você gerar mais energia para o trabalho que está sendo executado. Vai ter entidade que não bebe tanto, mas ela pede uma comida ali para comer durante o trabalho. E essa comida às vezes vai víscera, ele pede às vezes carne crua, tá entendendo? Por quê? Para gerar essa energia para conseguir fazer o trabalho que ele necessita. Entende? Tudo isso é uma alquimia. Tá? Isso não acontece em um mês de desenvolvimento, nem um ano, porque é pouco. Isso são anos de acoplamento energético, de parceria espiritual com a entidade, para que ela consiga executar os trabalhos desta maneira. Entende? Então, agora para finalizar a pergunta em si, eu queria entender como essas pessoas, então, podem... Eu fiquei até bem cucado com isso, porque... Porra, como é que a pessoa pode, então, sei lá, apontar o dedo na cara do médium e falar, foi isso, foi aquilo, você isso, você aquilo, por conta de um caso que ocorreu? Entendo. Um Exu que... Foi o que ele falou, ele estava tentando começar uma proximidade, porque era um Exu que já tinha se apresentado, que seria o Exu dele, E aí eu vejo um linchamento virtual de quimbandeiros. Não foi de um movimento feminista, nada, não. Foi de quimbandeiras também, linchando uma pessoa por conta desse fato. E aí eu até me perguntei o seguinte, falei aqui uma vez, então o que é? É tudo mentira para essas pessoas? Para essas pessoas não existe uma incorporação? Ou elas vão fazer o quê? Elas vão criticar quem então? O Exu? Da pessoa? Eu tenho uma outra visão, que assim, sendo bem sincero, eu não vou tomar partido dessa situação, porque não tô aqui como um embaixador da Quimbanda para falar o que o fulano faz é certo ou errado. Né? Eu aprendi um pouco com o podcast isso, porque evita processo, né? Então, a gente opina o que a gente faz na nossa casa, o que nós entendemos. Sendo bem sincero, o que se espera de um médico que está incorporado é o quê? É que naquele momento que o espírito está realmente incorporado, o médium ele se torna coparticipativo e ele se torna responsável pelos atos, cara, que acontece. Porque se existe uma bênção e a pessoa recebe uma bênção, ela recebe uma divinação, ela recebe uma cura, pô, todo mundo bate palma. Num deslize desse daí, de um ato negativo como aconteceu, ocorre o linchamento, entende? Então, todo o ônus, seja ele bom ou negativo, no caso, todo o resultado disso acaba recaindo sobre o médium, porque, de fato, o médium, ele tá ali, você tá olhando pra cara do médium quando você vai ter a consulta, você não tá olhando pro espírito. Então, eu, sendo bem sincero,
pelo ato todo, eu acho que essa situação deveria ser revista. Eu acho que, no caso, o Anderson, eu não sei se ele fez alguma retratação pública, conversou e tudo mais, para tentar esclarecer. Eu me senti até mal, porque, poxa... Começou aqui, né? Aconteceu aqui dentro. Eu entendo. E assim, eu me senti mal na ocasião, porque, porra, a gente ouviu o programa inteiro aqui, a gente tava aqui. E ele fala, no fim disso tudo, que por conta disso, que teve outro caso também lá, tá, em relação aos Exu Mirim que estava incorporado ali, ele fala que ele não invocou mais essa presença em terra porque ele não soube controlar, não gostou. E ainda ele fala que teve uma discussão com o próprio Exu Marabô dele, tipo, você me fala há 17 anos que eu tenho Exu pra vir, e me traz isso, tipo, dessa maneira, tipo, poxa... E fora que é o seguinte, né, Felipe? A gente não passaria pano para uma situação que fosse uma agressão, uma violência. E já aconteceu aqui de ser falado algo parecido. Não digo parecido porque não era uma situação de Exu nem nada. Mas que envolvia violência contra a mulher, que envolvia esse tipo de situação e ninguém passou pano aqui. Se posicionou de forma contrária. E assim... Na hora. E é o que também eu acho muito interessante, porque... se preocuparam em puxar um cortezinho, um pedacinho, na verdade, de um corte, não foi nem um corte, um pedacinho de um corte, pra falar e hypar em cima. Não fizeram isso comigo, cara, também, então, fizeram com você. Aí. E você vê, um caso, tipo, mano, que não tinham por que fazer. Por quê? E aí você vê. Perseguição, cara. Dentro da Quimbanda, não só dentro da Quimbanda, como existe em várias religiões mesmo, cultos e tal. Tem tanta gente marmoteira. Tem. E que, usa do seu poder, sei lá, de tata, ou de pai de santo, ou de pastor, título, ou de o que for. Do seu título, pra poder abusar, às vezes, sexualmente de filhas de santo, ou filhos de santo. Muito. Por aí vai. E a gente não vê ninguém ter o mesmo peito pra chegar no Instagram e falar, ó, tal, faz isso aqui, bibibi, bababó. Não. Sim. Aí vira uma redoma que só um sabe, outro sabe, mas não joga pro público. Então, ou seja, aquilo continua acontecendo. Mas pra hypar em cima de outras pessoas, sim. Porra, aí se faz um discurso, que com certeza foi feito pelo chat GPT, sabe? Que o cara fala lá, faça e lança ali tudo muito bonitinho. A minha opinião, eu vou te ser bem franco, eu não vou tomar partido, sendo bem claro. Nem pra isso, tá? Só pra como entender. eu volto a explicar, não conheço o Anderson, ele saiu dessa tradição aí faz um tempo, e a gente não vive, não se fala, né? A gente não tem uma conexão assim, normal. Entende? É normal. Ele segue lá o trabalho dele legal, pra mim eu tô aqui na minha. E assim, o fato... de um todo, a gente está tentando esclarecer esses mecanismos ao redor, né? Que aconteceu, a incorporação, a inconsciência, o etc, isso, aquilo. Minha outra visão sobre isso ok, não tenho afinidade com o espírito. Para que eu vou chamar ele numa casa lotada? Não era melhor eu fazer um trabalho fechado, só eu e alguém de confiança para começar a trazer? Porque eu tenho outros espíritos, tá? Que me acompanham, não é só o tranca-ruas. Entende? E esses outros espíritos, quando a gente começa a trazer... Realmente, é um início do zero, é uma caminhada, cara, é uma caixinha de surpresa. O espírito não vai beber igual o outro, ele não fala igual o outro, o gesto dele é diferente, não sei o que, e aí? Você tem que fazer isso na frente de um público. Você não pode fazer um teste fechado um pouco antes, uma preliminar, começar a amaciar, depois que você está pronto, você se acha qualificado, aí sim ir para um algo mais englobado, é o que eu faria, entende? É uma visão que eu tenho comigo. Eu não sabia que tinha essa escolha. De chamar certo espírito ali ou não. Na verdade não tem, né, cara? Você tem um motivo do porquê, exemplo, entendeu? Então você vai ter um espírito que trabalha há muito tempo com você, entende? Mas ele, por exemplo, numa questão de quimbanda, o cara é dirigente, ele tem um chefe, certo? Um mentor, né? Esse espírito ele não pode mais ficar sendo invocado para fazer, exemplo, um trabalho de amarração, um trabalho de descarrego de cliente, um trabalho de queimação. Porque a função dele é ser líder espiritual desta egrégora, que hoje sustenta que filho, neto, bisneto, sabe lá quem. Então você não dá para ficar chamando esse espírito quando ele vem é para uma função, é para uma ideia, cara, muito importante. Certo? Por exemplo, o cara que é, presidente da Coca-Cola. Hoje, né? O cara tá vendendo a Coca-Cola na rua? Não tá, ele tem funcionário para isso. Então a mesma coisa acontece no espiritual. A hierarquia. Então você passa a ter outros tipos de entidades que são... vamos colocar assim numa escala assim menor, vamos colocar de trabalho. Mais a mão de obra. Mais uma mão de obra, que vão trabalhar para quê? Para uma consulência, que vão começar a ter um outro tipo de viés.
Porque o chefe, ele tá ocupado em outros caminhos espirituais. Isso aconteceu comigo, entende? Desde pequeno, trabalhando com tranca-rua, tal, aquela pegada forte, não sei o que. Ano passado ele chegou e falou, olha, vou demorar muito para voltar a vir. E realmente, esporadicamente, tipo, ele veio, sabe, pouquíssimas vezes depois disso daí. E aí começou a se apresentar outra linha de trabalho para mim. Pergunta que eu te faço, do ano passado até agora, eu tô fazendo uma aproximação dessa outra linha de trabalho. Porque eu já trabalhava, entende? Eu tenho o senhor Tranca-Ruas, Rei das 7 Encruzilhadas, e eu sabia que eu tinha um capa preta dos infernos, seu capa preta do inferno, entende? De um ano pra cá, que aconteceu essa história do Tranca-Rua falar que ia dar uma afastada, eu começo a fazer uma aproximação desse capa preta, ainda tentando entender, confirmação de ponto, confirmação de inúmeros detalhes, para num dia com muita clareza e segurança, você poder trazer ele em terra. Entendi. Compreende? Entendi. Só pra fechar, mas eu faço o meu posicionamento novamente. É bom que a live tem bastante gente. E aí eu consigo fazer o posicionamento pro pessoal que tá aí. Então, okay. A gente continua, eu particularmente continuo apoiando aí o Tata Anderson em relação ao que houve. Porque o que aconteceu foi realmente uma infestação de sanguessuga e de verme que usou dos outros aí, principalmente tirando de contexto, pra hypar em cima. E desculpa, meu, hypar em cima dos outros é muito fácil. Faça seu trampo, apareça. E aí depois é bom que a gente troque ideia. Dá pra trazer no programa, tá ligado? Entendeu? Dá pra gente, quem sabe, né, ter até uma aproximação também com a pessoa. A gente sentir verdade, não sentir que é tudo da boca pra fora. Então é isso.